Fala pessoal, aqui é o Vitor do Quadrinhos do Virto e hoje a gente vai falar sobre uma dupla que apareceu recentemente aqui no canal e eu falei, bom, vou ler esse gibi. Eu queria alguma coisa para ler, alguma coisa de tamanho até menor, né, mais simples de ler para agilizar um pouco a minha pilha de leitura que tá enorme. E eu resolvi ler esse quadrinho aqui, Pulp, de Ed Brubaker e Sean Phillips, publicado aqui pela casa do Brubaker, a editora Mino. E eu confesso que eu esperava uma coisa completamente diferente do que eu li, e eu vou dar as minhas impressões aqui, mas o Brubaker é realmente bom. Bom, quando eu digo que eu esperava coisas completamente diferentes, não é porque o Brubaker é mentiroso, ou a parte de trás aqui, a sinopse aqui do quadrinho é mentirosa, não, tá? Não. Eu não li nada disso, não li descrição na Amazon, eu não li absolutamente nada. Eu peguei no canal do Telegram do Dois Quadrinhos, estava tendo a promoção desse quadrinho, o Brubaker e o Sean Phillips falaram muito bem, e eu falei, tá, vamos ver qual é dessa dupla. Peguei esse quadrinho, inclusive, antes de ler Onde o Corpo Estava. E, cara, eu gostei. Como eu disse, quando você olha para essa capa, se você não lê nada, você imagina que você vai ter uma história de faroeste. E não, mas ao mesmo tempo sim, porque o quadrinho ele é um grande paralelo. Você pode traçar um paralelo entre o faroeste e o tempo moderno do quadrinho, que é 1939, se não me engano, em Nova York. O que a gente tem aqui é a história do Max. O Max, ele é um contador de história, ele é um roteirista ali de quadrinhos. Eu acho que ele é o artista também. E basicamente ele produz essas quadrinhos pulps, histórias pulps, para uma editora ali, pelo que entendi, e ele recebe por isso. E o Max, ele escreve uma história sobre um delinquente do Velho Oeste. E esse delinquente é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Max. A gente vai entendendo aqui, e o que eu digo de contraste do quadrinho, é porque o quadrinho ele mostra, e o Max é o narrador dessa história. Então a gente tem histórias do Max no passado, quando ele era ali, estava ali no Velho Oeste, criminoso, participava de duelos e tudo mais com um amigo dele. E ele falando da sua vida atual, em algumas situações, um paralelo entre, caramba, naquela época as coisas eram assim, hoje as coisas são assim. Vou fazer uma coisa que naquela época eu faria assim, hoje eu faço de tal jeito. Então a gente tem um pouco dessa brincadeira com as lembranças do Max. O Max pensando talvez num tempo que as coisas talvez fossem mais fáceis. Que ele achou que, ele mesmo cita no quadrinho que ele era tão bom naquilo, em tiroteios, em fugas, em assaltos, que ele, na cabeça dele, tudo aquilo ia durar para sempre. Aquela farra, aquele dinheiro fácil ia durar para sempre. E a gente viu que não. Então o Max ele trabalha ali com quadrinhos, roteirizando a sua história, e ele não ganha bem por isso. E a gente passou ali nos Estados Unidos a crise de 1929, a Grande Depressão, e ele mesmo cita que ele conseguiu sobreviver porque as revistas ainda estavam vendendo bem, o pessoal tinha interesse nas revistas, e isso garantiu o sustento dele, que é uma coisa que não acontece mais. Então é um cara que está quebrado, cheio de sonhos. Ele tem ali a sua mulher e ele tem um sonho de dar uma casa para ela, deles poderem estar juntos ali e ter um cantinho para morrer, praticamente isso. E enquanto isso ele vai lidando com essa sociedade, né? A gente tem um conceito aqui de monstros que o Max usa durante o quadrinho, que é interessante, que é uma coisa como o mundo é de monstros, o mundo é dominado por monstros, os monstros que mandam no mundo. E obviamente ele não tá falando de monstruosidades, mas de pessoas que têm atitudes monstruosas, atitudes erradas, atitudes horrendas. E ele vai várias vezes no quadrinho brincando com esse tipo de coisa, e de acordo com a situação. Porque a gente tá vendo aqui, no contexto do quadrinho 1930, o momento que a cidade de Nova York tá nesse conflito de o nazismo tá rolando, muitas pessoas estão com essa ideologia errada ali nos Estados Unidos, e aí começa um burburinho na sociedade, vai ter a passeata a favor, vai ter a passeata contra, tem um monte de coisa acontecendo no contexto político daquilo, e o Max tá vivendo nessa época, às vezes até pensando, cara, que porcaria, sabe? E além disso, sem dinheiro, quebrado,
ele tem um ataque cardíaco, ele agora tem um problema no coração, ele pode morrer, ele tá frágil, o coração dele não aguenta mais as fortes emoções, como diria o filósofo. E essa é a história do quadrinho. Então a gente vai vendo aqui o Max ele tentando sair dessa situação de um cara ferrado para uma situação mais confortável e realizar os seus sonhos. E isso acontece com a ideia de, bom, eu era um grande homem no faroeste, eu assaltava, eu ganhava dinheiro fácil, está na hora de eu usar as minhas habilidades daquela época de novo. Então você já imagina que ele vai pensar em assaltar, em cometer crimes. E aqui eu paro de falar sobre o quadrinho para não dar spoiler sobre o que acontece, porque eu acho que tudo que acontece daqui pra frente é muito essencial pra trama. E eu não esperava essa história, porque realmente eu achei que ia ser uma história de faroeste, de cowboy ali e tudo mais, de crime talvez, essa coisa de pistoleiro. E não é, porque o quadrinho ele começa desse jeito, mas aí você percebe que é uma história sendo contada pelo Max, que escreve essas histórias. Então, o quadrinho ele brinca mais com um homem velho, que viveu bastante coisa, fortes emoções, e que eu sinto que tem um pouco até de dificuldade não em entender como o mundo funciona atualmente, mas como o mundo mudou. E por que mudou? Ele fica indignado quando ele chega na empresa dele pedir mais trabalho porque ele foi assaltado. E o pessoal fala, então, a gente soube que você tem um ataque cardíaco, então a gente não precisa mais das suas histórias, porque o carinha aqui de 18 anos, ele escreve as histórias agora. Aí ele fala, mas eu criei o personagem. Então, mas os direitos autorais são nossos. E aí o Max ele fica decepcionado, desolado. Então é um cara velho tomando porrada atrás de porrada, numa época social que os Estados Unidos e o mundo estavam em completo caos, realmente. Então você tem todo esse contexto para criar a história desse personagem que tá tentando achar uma saída para essa vida. Confesso que tava achando o comecinho ali, eu achei que ia ser uma história meio boba, meio sem graça. Não sem graça, mas não tava me fisgando a leitura. Mas eu acho que chega um ponto ali que você vai entendendo um pouco mais da profundidade que o Brubaker ele tá dando pro personagem, pro Max, pro protagonista. E aí a coisa vai ficando diferente. Porque começou com a historinha de faroeste, eu falei, pô, pelo amor de Deus, tipo, beleza, história de faroeste, mas isso aqui parece tão raso. E você entende que não é a história de faroeste, é outra coisa. É uma outra coisa que o quadrinho tá fazendo aqui. E óbvio, se eu tivesse lido a sinopse eu ia perceber isso, mas eu não li. Então, eu gostei muito. Gostei muito da condição do roteiro. E tem que se elogiar, mais uma vez. Falo, o Sean Phillips é o escudeiro aqui do Brubaker. A maioria dos trabalhos do Brubaker, o Sean Phillips que vai e faz. E, cara, a arte do Sean Phillips aqui... Eu falei no Onde o Corpo Estava que ele tem um traço interessante e reconhecível dele. E eu me empolguei e achei estranho, porque no começo do quadrinho, quando a gente tem a parte de faroeste, da história sendo contada, até nos flashbacks, que a gente tem momentos de flashbacks do Max lembrando do passado dele, a gente tem um traço completamente diferente do Sean Phillips aqui. E eu gostei muito desse contraste. E é difícil um cara que tá trabalhando numa revista e que tem um estilo tão claro quanto o Sean Phillips, às vezes mudar esse estilo. Mas o cara bom ele consegue fazer. E o Sean Phillips faz muito bem. A gente tem os momentos que se passam atual, com um traço muito mais parecido com o que o Sean Phillips geralmente entrega, e um traço ali no passado, na época de cowboy, na época do faroeste, com um traço um pouquinho diferente. E que me agrada bastante. E que traz uma diferença, traz um diferencialzinho assim pra história. Então, gente, essa dupla é muito boa, né? Essa dupla é muito boa. Não esperava nada de Pulp e saí satisfeito. É uma leitura curta, se não me engano são 80 páginas aqui. Então é realmente uma leitura bem sentou, leu. E foi bom. Acho que para um momento, às vezes, que a gente tá com tanta correria, tanta coisa pra fazer, é tão difícil parar pra ler alguma coisa mais longa. Essa história aqui, ela, em poucas páginas, conta uma bela história. Como eu disse, o Max ele cita bastante sobre monstros. O mundo, ele é repleto de monstros. Dominado por pessoas monstruosas, e essas pessoas geralmente são as pessoas que têm o poder através de um gatilho ou poder através do dinheiro. Mas a gente chega à conclusão nesse quadrinho, com essa história do Max e com algumas coisas que acontecem aqui, que o mundo, ele realmente muitas vezes é comandado por monstros, mas não deveria ser.
Então é isso, galera. Mais um Brubaker aqui pro canal. Eu tenho o outro aqui que é Criminal, eu acho. Eu tenho a primeira edição de Criminal. Vou ler em algum momento. Não sei se vai ser rápido, não sei se vou demorar. Mas, cara, o Brubaker, ele me surpreendeu isso aqui. Eu não tava dando mais nada. O comecinho, e até quando eu fui entendendo, até quando mostrou um pouco do que seria realmente a história, falei, vai ser um tiozinho deprimido e tal. E o negócio vai indo de um jeito que você não consegue esperar. Ele dá uma volta, assim. Como eu disse que eu não queria dar muito spoiler, mas é um quadrinho que tem ali um momento que o personagem vai descobrindo coisas, tem pensamentos inteligentes, tem reflexões sobre aquele momento social, reflexões sobre a vida, tem ação, tem tudo que você vai gostar no quadrinho. Isso aqui é Ed Brubaker, Sean Phillips, a qualidade máxima dessa dupla. Então, galera, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Deixa o seu like. Não esquece de deixar um comentário. Super importante que você deixe um comentário. O YouTube gosta, o YouTube entende que a galera curtiu o vídeo, tá engajando. Então deixa o seu comentário. Você já leu Pulp? Você já leu um quadrinho do Brubaker? Se interessou por essa história, por esse conceito aqui? Vale muito a pena ler, viu? Eu realmente recomendo. Então, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo. Ativa o sininho que você vai ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo. E bom, muito obrigado mais uma vez por assistir. E a gente se vê no próximo vídeo.